Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Mais uma etapa concluída de adaptação do motor do UP TSI no Daihatsu Kuori, e nesse vídeo eu trago para vocês o assunto de adaptação da bomba original do UP no tanque original do Kuori. Para o vídeo ficar um pouco mais rápido e dinâmico, eu já apresento para vocês aqui o tanque finalizado, com a adaptação já terminada, né? Mas durante as etapas de adaptação eu fui registrando através de fotos todo o passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Antes de eu falar sobre a adaptação em si, deixa eu explicar para quem não conhece como que é esse tanque originalmente. Ó. Nessa posição viria essa bomba original do Kuori, certo? As linhas de pressão e retorno, é um pouquinho diferente de como funciona a bomba e boia integrados aqui do UP TSI, né? Então aqui viria uma peça, e nesse outro acesso aqui que eu vedei, fiz uma tampinha de alumínio para isolar, viria a boia. Assim seria no Kuori original. Aqui nesse tanque, agora a gente tem a boia e a bomba, como na maioria dos carros atuais, integrados em uma única peça. Eu iniciei então a adaptação por esse ponto aqui. Eu comecei alargando o diâmetro aqui original, nesse ponto aqui onde passava aquela bomba que eu mostrei para vocês, né? Então fiz o recorte aqui com muito cuidado, depois de lavar o tanque por diversas vezes, né? Fiz esses trabalhos de recorte aqui com o tanque preenchido de água para evitar uma explosão aí, algum perigo, né? Então removi isso daqui, esse ponto de fixação, que são as roscas, né? Que também eram soldados ali na estrutura, né? Através desses pontos aqui. Removido isso, eu tive então acesso à parte interna do tanque. Lá dentro do tanque, ele tinha essa peça, ela está toda deformada agora, né? Porque para eu poder passar na abertura que eu fiz, eu tive que fechar ela um pouco. Essa peça era fixada por solda ponto aqui, ó, através desses 4 pontos de fixação aqui, e aqui é onde entrava o combustível. Isso daqui serve para acomodar o pescador original aqui, ó. Ele fica aqui dentro para evitar que você tenha uma falta de combustível em acelerações e em curvas, né? Então, com muito cuidado, usando a furadeira e fresa, eu desbastei aquele ponto ali onde ele era fixado pela solda ponto, né? Fiz a remoção dele sem danificar nada na parte interna do tanque, e aí então eu livrei espaço para o corpo da bomba do UP. Nessa configuração atual eu não tenho mais aquela peça, o tanque nessa região ele está vazio, né? Ele tá livre. Ele tem originalmente um defletor interno aqui que também serve para controlar a massa aqui do combustível aqui dentro, para não ficar tão agitado, né, durante o movimento do carro. Isso não é um problema não ter nada aqui, porque na configuração original do UP TSI também não tem nada. É um tanque de plástico e a bomba faz a coletagem, né, a sucção do combustível dessa maneira. Então beleza, qual que é o princípio que eu segui aqui quando adaptando essa bomba? Eu procurei modificar o menos possível a estrutura do tanque. Poderia sim ter soldado uma flange aqui no tanque? Poderia. Porém, quando a gente faz um cordão de solda, a gente altera as características do metal. Esse tanque está totalmente íntegro na sua parte, não tem um ponto de corrosão na sua parte interna, né? Então eu não quis fazer nenhum ponto de solda, justamente para não danificar essa proteção, essa camada protetiva que ele tem originalmente lá dentro, porque ia ficar um serviço bom, um serviço bem feito aqui por fora, porém lá dentro, com o tempo, a corrosão já ia ser um problema, né? Ia começar a soltar detritos, ir para a bomba, enfim. Então eu optei por fazer o menos possível de modificações nele. Como que eu fiz então para colocar a bomba? Essa peça aqui que segura a bomba, ela é constituída de 3 partes. A flange principal, que é o que simula, né, a boca original lá do UP TSI, no seu diâmetro interno, onde a bomba é fixada através de um anel de vedação de borracha. Para fixar essa flange no tanque, foi fabricada uma outra peça também no torno, né? E essa peça interna, essa peça que vai dentro do tanque, qual que é a função dela? Dar estrutura na borda do tanque onde eu recortei. A chapa estava bem fininha, então o que eu fiz? Eu tive que cortar essa peça ao meio, dividi-la em 2 partes para poder passar por dentro do tanque. Ela tem ao total 12 furos, né? 6 de cada lado, furos passantes, que com o parafuso de ponta cabeça ele passa através da estrutura na furação do tanque e vai de encontro até essa flange principal, fixando a flange no tanque. E o que eu fiz para garantir a vedação entre a flange principal
e a estrutura do tanque para a gente não ter vazamento de combustível aqui. Eu utilizei cortiça, essas juntas convencionais que são vendidas no autopeço, por exemplo, e para garantir também que ela não ia reagir, ter nenhuma reação, né, alterar suas características com o combustível, durante mais de uma semana, cerca de 10 dias, eu deixei 2 amostras dela, 3 na verdade, dentro de garrafas de combustível, uma só com gasolina, outra só com álcool, outra com a mistura dos 2 combustíveis, e deixei ela imersa lá por cerca de 10 dias e ela não se alterou em nada, ou seja, eu tinha certeza que essa cortiça que eu comprei era compatível com o combustível. Então eu coloquei essa cortiça em contato entre a estrutura do tanque e essa flange no momento de apertar o conjunto. Apertei o conjunto, na verdade eu fiz 2 juntas, porque na borda, se vocês observarem nas imagens, na borda do tanque aqui tinha um ressalto, então eu fiz 2 juntas, uma para o diâmetro interno, digamos, né, para a parte com menor diâmetro, que é a parte mais alta, e outra para a parte externa. Com isso eu garanti o assentamento do conjunto na superfície do tanque e uma adequada vedação. Então beleza, uma vez que eu tenho essa flange fixada aqui, eu já simulei o bocal lá do tanque original do UP, certo? Fiz o encaixe da bomba e agora eu tenho que segurar a bomba no local preso à flange. Foi para isso que eu fiz essa terceira peça, que seria, digamos, a tampa do conjunto aqui, né? Lá no UP original, a tampa da bomba é de rosca, como se fosse uma boca de uma garrafa aqui. Você coloca a bomba no tanque e rosqueia. Aqui eu segui esse princípio com parafusos, então eu tenho aqui ao total 6 parafusos com rosca na parte superior da flange. Então eu coloco a bomba através dessa tampa, eu pressiono, né, vencendo a mola da bomba e faço o aperto nesses 6 parafusos Allen, fixando o conjunto aqui na posição. Adaptação no corpo da bomba, a única coisa que eu fiz foi uma regulagem na haste da boia, porque aqui eu tenho uma nova configuração, né? Um novo nível de combustível. Então, digamos que eu fiz a nova calibração dessa leitura, dessa interpretação de quantidade de combustível. Como que é a comunicação aqui da bomba até chegar lá no motor? Ó, nessa parte aqui, ó, esse conjunto aqui eu tenho uma mangueira, eu comprei essa mangueira com um diâmetro de 6 milímetros, específica para combustível. Ela é compatível com as mangueiras originais. Daqui, desse ponto para trás, esse conjunto aqui dessas 2 mangueiras, esse fio de conexões é original do UP TSI. Como que funciona? A linha preta é a linha de pressão, ela vem desse ponto, entra aqui, é filtrada e aqui já existe o retorno que vem para cá. Então o circuito se fecha aqui nesse ponto, diferente da maioria dos carros, que a gente tem a linha de pressão e retorno indo lá para a flauta, né? Aqui nesse caso a gente não tem uma instalação convencional com a flauta, com o dosador, né? A gente tem uma bomba que trabalha com o módulo DECOS, que é integrado aqui, que faz a comunicação com ela, que através da ECU recebe informações que, dependendo da carga do motor, da rotação, enfim, de fatores aí de interpretação da ECU, você modula, ela é modulada a pressão da bomba, que varia entre 1 até 7 bar, diferente da maioria dos carros que trabalha com cerca de 3 bar aí, né? Então a gente tem aqui, pelo menos essa parte aqui de alimentação um pouco mais simplificada, somente uma linha chega para o motor lá para o primeiro sensor, que é o sensor de etanol, que é o que recebe o combustível proveniente aqui da bomba. Como que eu fiz o teste de vazamento nesses pontos alterados aqui? Usando essa mangueira aqui, que é o original lá do carro, né? Eu conectei ela aqui através de uma abraçadeira fixando e fiz o preenchimento desse tanque aqui, coloquei no bagageiro de outro carro, levei até o posto e fiz o abastecimento, deixando isso daqui preenchido, ou seja, o nível de transbordamento acima dessa nova flange e desse bocal aqui também. Aqui também elevei com uma mangueirinha pequenininha e eu deixei isso daqui totalmente preenchido. Foi aí então também que eu fiz a verificação do nível de combustível, confirmando os 35 litros. Trouxe para casa, deixei bastante tempo, virei o tanque para um lado, virei para o outro e zero vazamento na flange, zero vazamento aqui, tudo perfeito. Então, com isso eu drenei e aí sim eu fui para a etapa de preparação da parte externa do tanque. Pessoal, quando eu falo de preparação, o que seria? É a preocupação que a gente tem em tratar o metal, evitar que o metal entre em oxidação, que no caso aqui do ferro, ele enferruje, né? A mesma atenção que a gente tem dentro do tanque, com aquele banho que ele vem de fábrica, que eu protegi aqui não soldando, né, fazendo só os furinhos e fixando através de parafuso, essa mesma atenção que eu tive lá dentro, eu tenho que ter também na parte externa
da superfície. A chapa também não pode aqui ser atacada, né, por corrosão, para evitar que essa corrosão superficial inicial se aprofunda, gerando aí um furo na superfície do metal e você, de repente, até perdendo o tanque. Então, como que funciona essa preparação, esse tratamento anticorrosivo? Bom, uma vez que o metal está exposto, que é o caso que aconteceu nesse tanque aqui, só voltando um pouco lá atrás, conforme vocês veem nas imagens, ele tinha alguns pontos de corrosão que eu removi abrasivamente, né, com escova de aço. Em outros pontos tinha alguns danos mecânicos na pintura, fiz o lixamento e, resumindo, eu tive aqui dois cenários. Na parte superior do tanque, eu fiz o lixamento, ficando exposto a alguns pontos, né, onde o metal não tinha proteção. E na parte inferior, que a tinta estava muito mais degradada, porque aquela parte que fica exposta na barriga do carro, embaixo, ali às vezes raspando uma lombada ou algo assim, ela estava muito degradada. Eu optei também por fazer a remoção por completo dessa camada protetiva, utilizando uma outra escova de aço, conforme eu estou mostrando para vocês, e o metal ficou totalmente exposto. Uma vez que essa superfície está exposta, a gente tem que ter uma camada protetiva, que aqui no caso eu havia comentado lá nos stories do Instagram que eu faria aplicação e utilização de Wash Primer. É um bom produto, comumente utilizado aí nas funilarias, oficinas reparadoras, porém eu pensei na utilização de um produto ainda superior, um produto que eu já conheço e já mostrei em outros vídeos, que é esse daqui, ó. É o CRZ. O CRZ ele é uma galvanização a frio, nesse caso aqui na cor cinza escuro fosco, que além da proteção anticorrosiva por barreira, ele traz também a proteção galvânica. Eu vou explicar aqui resumidamente para vocês o porquê que eu optei por utilizar o CRZ ao invés do Wash Primer. Quais que são as vantagens, né, de utilização do CRZ. Diferente de uma tinta convencional como o Wash Primer, como o PU, o esmalte, o poliéster, que proporcionam a proteção da peça somente por cobertura, que é a chamada proteção por barreira, a galvanização também oferece a proteção química ou eletrolítica. E como que isso funciona? O CRZ possui em sua composição grande quantidade de zinco, que por sua vez possui grande quantidade de elétrons. Nós sabemos que num processo de corrosão, né, quando está sendo gerado ali a ferrugem, aqui no caso do ferro, a peça que está se degradando é a peça que doa os elétrons. E é onde entra a função do zinco que protege os metais, pois ele é um metal mais catiônico, ou seja, a peça não sofrerá a ação eletrolítica. Ele também serve de ancoragem para a tinta de acabamento, que é esse resultado final que nós estamos vendo aqui. Eu mostrei para vocês, eu vou mostrar para vocês, aliás, como que eu fiz a aplicação aqui no fundo do tanque, para a gente deixar mais resumido, né, que é a parte onde eu deixei totalmente exposto o metal, e vou mostrar para vocês então como que é a aplicação. Depois, quem tiver interesse em saber mais detalhes desse produto, sobre a aplicação, eu tenho um vídeo onde eu falo exatamente só sobre esse produto aqui. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, beleza? A aplicação da galvanização a frio. Recomendação do fabricante é a aplicação em movimentos circulares sobre a superfície a cerca de 30 centímetros. Eu agitei bem a embalagem. Num pedaço de papelão aqui eu já testei, verificando a vazão e tirando o produto inicial que sai aqui para não atrapalhar na aplicação. Vamos lá, primeira demão. Eu estou mostrando para vocês a aplicação somente nessa parte onde a câmera pega, mas o mesmo procedimento em toda a superfície do tanque, né? Na parte superior, onde eu mostrei que eu fiz o lixamento, o CRZ é aplicado somente onde o metal está exposto, beleza, pessoal? Ele não é aplicado sobre outra tinta, senão ele não tem eficácia nenhuma, somente no metal exposto. Eu vou partir agora para a segunda demão. Reparem que a superfície agora já está fosca, né? Até o toque aqui a gente percebe que já evaporou o solvente. Se ela ainda está brilhosa, você deve aguardar um pouquinho mais. Aqui deu cerca de uns 15 minutos, vai depender da temperatura e umidade do ambiente. Tempo máximo entre demãos de espera aí é de 4 horas, informado pelo fabricante, tá? 15 minutinhos geralmente é o suficiente. A primeira demão foi só essa empoeirada para ancoragem das próximas camadas. Então vamos lá para a segunda demão. Sempre agitando muito bem o produto.
Agora a terceira demão, esperei cerca de uns 5 minutos, suficiente para evaporar o solvente. Vamos lá para a última demão. Beleza, pessoal, o CRZ já está seco até o toque aqui, ó, já está pronto para receber a camada de tinta, que é a camada final. Eu não vou mostrar em detalhes aqui o procedimento de pintura. Para quem tiver interesse, tem uma playlist aqui no canal com o nome pintura, para mostrar as etapas que eu vou fazer aqui agora, que são bem convencionais, né? Então, vamos finalizar aqui o serviço. Bom, eu trouxe aqui nesse vídeo todos os detalhes que eu lembrei, todos os detalhes possíveis, né, dessa adaptação. Embora aqui tenha parecido um pouco longo o vídeo aqui, né, alguns minutos de vídeo, com certeza foram muitas horas de trabalho aqui para eu chegar nesse resultado final, e eu procurei aqui passar para vocês, dentro do possível, todos os detalhes dessa adaptação, né? Se você gostou desse assunto, esse é só mais um dos vídeos de adaptação do motor do UP TSI no Daihatsu Kuori. Eu tenho uma playlist aqui no canal referente a esse assunto. Se você gostou, você pode seguir toda a sequência e acompanhar todas as etapas de adaptação. Se você curtiu o vídeo, não esquece também de deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas para que nosso conhecimento aqui seja compartilhado. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e deixar as notificações ativadas, beleza? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço!